E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou ótimo e espero que vocês também, né? Estejam de forma excelente. É claro que a gente já conversou sobre isso aqui, aqueles problemas do dia a dia, mas a gente tem um Deus que nos abençoa e a gente conversa com Ele para que Ele possa nos abençoar. Outra coisa, problema a gente sempre vai ter. Todo dia tem um problema diferente na vida da gente. A gente tem que se manter forte, tem que se manter íntegro nas coisas que vai fazer, mesmo diante dos problemas e das adversidades, porque quando tudo passar, a gente respira fundo e vai ter a certeza de que agiu da melhor forma possível. Acreditem em Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Cristo é o nosso Salvador e através dele é que a gente conversa com Deus e certamente assim a diferença será feita, assim como na minha, na sua vida também, e há tantos outros com quem você pode conversar que vão te dizer, pela experiência, exatamente a mesma coisa. Falando em experiência, a gente tem uma experiência no próximo domingo que o torcedor do Ceará fica com o coração pequenininho para passar por ela. A experiência de uma briga para retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo, a gente vai conversar sobre esses jogos decisivos da última rodada. Ceará e mais 3 times brigam por 3 vagas, ou seja, são 4 clubes brigando por 3 vagas na Série A, são 4 vagas, o Santos tem a dele, mas Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport brigam pelas vagas finais. A gente vai conversar sobre a chance de cada time, o Ceará e Guarani de Campinas, como é que o Ceará precisa agir em campo para conseguir o resultado que lhe dará o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, e sobre Saulo Mineiro. Tenho certeza que vocês também ficaram com receio. O Saulo muito bem nos últimos jogos, participação em 7 gols nas últimas 4 rodadas, marcando 5 e 2 assistências. Ele é um cara importante. E esse cara importante sentiu dores na panturrilha e deixou o campo por conta disso. Então, a gente fica com receio, mas a gente vai conversar sobre isso e no vídeo você vai saber o que o Saulo diz. Será que ele volta ou será que ele está com receio de não jogar no próximo domingo? A gente vai ouvir do próprio Saulo Mineiro aqui nesse vídeo. Tempinho para você ir lá e dar um like. Tempinho para você que não é inscrito e já percebeu que aqui no canal é uma coisa séria, de informação, de bate-papo e também um pouco de descontração, ir lá e se inscrever no nosso canal. E aí você volta para o vídeo e a gente conversa muito sobre a equipe do Ceará, e essa partida é a última da temporada e a finalíssima mesmo da temporada para a equipe do Ceará. Um passo para o acesso. Parecia impossível há rodadas atrás. O Ceará era perseguidor. Inicialmente o Mirassol era o time mais perto, 5 pontos de diferença. Mas o Sport, que estava 8, acabou falhando, e o Ceará conseguiu ultrapassar a equipe do Sport pelos seus méritos que o Ceará teve de vencer tudo nas últimas 4 rodadas dessa Série B. E chega nessa 5ª rodada consecutiva, a última da Série B, precisando vencer. Então está a um passo do acesso ao Ceará. Mas não pensem que é um passo simples e fácil, não. É um passo difícil e complicado, mas um passo que o Ceará precisa dar se ele quiser voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, são 4 jogos, né? Todos os jogos no mesmo horário, como você pode perceber aí. O Goiás enfrenta o Novo Horizontino, o Mirassol pega a Chapecoense, o Sport recebe o Santos e o Ceará vai a Campinas enfrentar o Guarani. Então, não tem nada fácil, tudo é complicado, mas são 4 jogos, 4 times que podem voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, no caso do Novo Horizontino e do Mirassol, eles podem, pela primeira vez, estar na Série A. Ceará e Sport podem retornar à Série A do Brasileiro. A vantagem do Mirassol e do Sport é que eles jogam em casa. Já deu para você perceber, é só olhar para a competição inteira. A maioria das vitórias de todos os times da competição aconteceu nos seus domínios. Então, quem joga em casa tem aquela vantagem de, se tem torcida, jogar diante da torcida, e mesmo que não tenha uma grande torcida, o caso do Novo Horizontino, o caso do Mirassol, tem mais torcida do que o adversário. E tem também conhecimento do gramado. Foi lá que jogou praticamente metade dos jogos da Série B, metade dos seus jogos na temporada, então conhece muito bem. Não tem deslocamento, joga em casa. Então, aquilo que o jogador já está habituado a fazer no dia
antes do jogo, na semana que antecede, ele vai fazer sem precisar de viagem, sem precisar de alguma questão física, sem ter a possibilidade de alguma questão física, né, de desgaste por conta de viagem, entra no avião, sai do avião, não tem nada disso. Então quem joga em casa tem essa vantagem que quem não está jogando em casa, precisa superar. Novo Horizontino e Ceará tem uma situação diferente. Eles jogam fora de casa. Vamos observar aqui a situação de cada uma dessas equipes. Vou começar com Goiás e Novo Horizontino, ou seja, a situação do Novo Horizontino. Primeiro é entender o seguinte, não tem nenhum dos 4 que garanta acesso sem vitória. Ou seja, mesmo o Mirassol, que é o segundo colocado, se empatar, os outros vencendo, ele pode ficar fora. Então, ninguém tem vantagem de empate para garantir acesso. Todos, Mirassol, Novo Horizontino, Ceará, Sport, precisam vencer. Sendo que os 3 primeiros, Mirassol, Novo Horizontino e Ceará, vencendo não dependem de ninguém. E o Sport precisa vencer e torcer para um dos outros 3, qualquer um dos outros 3 não vencer o seu jogo. Então, essa é a situação da rodada final da Série B. Ou seja, empate, ninguém garante acesso. Pode ter acesso com empate? Pode. Se um outro também tiver empate. A exceção é o Sport, que se ele empatar, ele precisa que um outro tenha derrota para ele conseguir voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Empate não garante acesso para ninguém. Empate deixa as equipes dependendo de outros resultados. Vamos para o Novo Horizontino. Goiás e Novo Horizontino. O jogo em Goiânia, pro Novo Horizontino. O Goiás está eliminado. Com a vitória do Ceará diante do América Mineiro, o Goiás pode chegar à mesma pontuação do Ceará, mas não chegará ao mesmo número de vitórias. Então o Goiás joga a última rodada eliminado. Bom para o Novo Horizontino, porque imagina, o Goiás precisando também vencer para ter chance de acesso, era uma coisa. O Goiás sabendo que está eliminado é uma outra coisa. Contra o Novo Horizontino, o fato que a gente já disse, ele joga fora de casa e o Goiás tem um elenco forte que vem de 7 vitórias consecutivas. Então, não é fácil você vencer. Um time que joga em casa e que vem de 7 vitórias consecutivas. Então, essa é a situação do Novo Horizontino. Mirassol, terceiro colocado na Série B antes dessa rodada. O Mirassol enfrenta a Chapecoense. O Mirassol joga em casa. Então, joga em casa. Adversário mantido na Série B de 2025. Ou seja, a Chapecoense não tem nada que ela vá conquistar a mais com uma vitória diante do Mirassol. A Chapecoense, os jogadores talvez queiram vencer, porque queiram vencer. Estão ali, vão vencer, talvez tenham incentivos, mas o adversário está mantido na Série B. A única coisa que eu vejo aqui que pode ser contra o Mirassol é que a Chapecoense é uma equipe que não tem pressão nenhuma. Não tem nenhuma pressão, zero pressão. O time conseguiu se manter na Série B. Nesse segundo turno, o que já se pensava da Chapecoense era o quê? Brigar para se manter. Então o time conseguiu chegar lá e brigou, se manteve. Não tem pressão. Um time que joga sem pressão, muitas vezes, é um time perigoso. Então, essa talvez seja a única questão para o Mirassol. As chances do Mirassol são muito boas diante de uma Chapecoense que não é um time forte, é um time que brigou o tempo todo para não cair e que já não almeja nada na competição, ou seja, vencer, perder, empatar. Mesma coisa para a equipe da Chapecoense. Vamos pensar aqui no Sport. O Sport tem jogar em casa. Tem também que o Santos já é campeão. Situação da Chapecoense de uma outra forma, né? Ele não precisa mais de nada. Se ele perder, empatar ou vencer, ele é campeão do mesmo jeito. Então o Santos é campeão. Isso joga Sport. Também Sport que o Santos deve jogar bastante modificado do time que realmente jogou a maioria dos jogos. O time que conquistou o título. Deve ser bem modificado porque mudou de treinador, muitas vaias em relação ao Carille, ao time também. Então o time deve ter algumas mudanças. Isso pode ser bom, porque aquele outro time já tinha liga. Foi o time que conquistou o título. Então o time que conquistou o título é sempre um time mais forte. Contra o Sport, eu vejo o seguinte: o Santos ter perdido para o CRB em casa.
Quando o Santos perdeu para o CRB em casa, acho que os jogadores do Santos não imaginavam, eles levantando a taça e sendo vaiados. O Carille demitido logo depois, ou seja, a diretoria e a torcida, eles acenaram, olha, eu não quero isso. Ninguém quer derrota. Não é porque conquistou que vai ter derrota, não quero derrota. Derrota entra para o rol de jogos do clube, que terminou uma Série B com derrota. Com 2 derrotas se perder para o Sport. Então acho que isso joga contra o Sport. Se o Santos faz seu dever de casa, vence o CRB e sai ali campeão com a vitória no seu último jogo em casa, talvez esse jogo tivesse menor fator de importância. Ele não tem importância para o Santos almejar nenhuma situação, mas há uma pressão para os jogadores do Santos não deixarem a Série B sem jogar uma boa partida, sem conseguir um bom resultado. Isso é negativo para o Sport, o Santos ter perdido para o CRB em casa e a pressão que essa derrota gerou. E os atletas do Santos querem mostrar serviço, porque o treinador que eles conheciam saiu, vem um outro treinador, é Série A, a diretoria já acenou com a reformulação grande do elenco do Santos, que está aí em vias, inclusive, de recontratar o Neymar. Então, os atletas que estão lá querem ter um lugar, ou no Santos ou na outra equipe. Deixar uma boa impressão na última partida pela Série B, jogando ainda pelo Santos, é importante para esses atletas. Então, isso também é negativo para a equipe do Sport. Vamos para o jogo do Ceará, que eu deixei para o final, né? O Ceará é o nosso foco, então Guarani e Ceará. O que tem pró o Ceará? O adversário já está rebaixado, né? Isso não deixa de ser positivo, porque se o Guarani estivesse brigando contra o rebaixamento, ia se matar em campo por conta disso. E não deve ter grande público, porque a torcida do Guarani está extremamente chateada com a campanha. O Guarani não só foi rebaixado, o último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, um time grande durante muito tempo no futebol paulista e hoje nessa situação de Série C do Campeonato Brasileiro. Joga contra o Ceará, o fato de jogar fora de casa é sempre o que eu disse, tem o deslocamento, isso incide muitas vezes no rendimento físico. O Ceará está fazendo o possível para que isso não aconteça, mas há o deslocamento, a entrar em avião, sair em avião, essa questão toda. O Guarani não é um time pressionado, os jogadores não têm a pressão, eles não vão mais a lugar nenhum na competição, são os últimos colocados. Isso pode ser importante para a equipe do Guarani, e os jogadores do Guarani querem mostrar o seu potencial. Se eles não ficam no Guarani, dificilmente ficam. Aqueles que são bons jogadores, certamente haverá propostas da Série B para eles, e o Guarani vai disputar uma Série C. E aqueles que foram mal, querem mostrar, talvez, que tem a chance ainda de ficar no Guarani ou até de buscar uma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso joga a favor do Guarani, isso joga contra o Ceará, joga a favor dos outros times que brigam com o Ceará, porque os atletas eles têm algo a mostrar, certamente. Como eu disse nos outros casos, haverá certamente um incentivo para a equipe do Guarani. Então essa é uma situação que o Ceará precisa sobrepujar para poder vencer a partida e confirmar o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, amigos e amigas, vocês devem ter ficado com um certo receio quando o Saulo Mineiro saiu da última partida, né? Contundido, sentindo dores na panturrilha, ele confessou o que eu havia dito. Quem acompanha a transmissão do Futebol percebeu que a gente disse várias vezes, o Saulo está sentindo ali alguma coisa, era a panturrilha, ele sentiu no começo do jogo, ele ficou até o final do jogo, porque ele sentiu, primeiro, que dava, e segundo, que iria ajudar a equipe do Ceará, como ajudou nessa vitória. Será que isso pode tirar o Saulo Mineiro dessa partida contra o Guarani em Campinas? O Rodrigo Cavalcante, eu ia perguntar, mas ele perguntou antes ao Saulo Mineiro sobre isso, Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão, e o Saulo Mineiro respondeu sobre isso, que acredita que pode jogar. Olha o que é que ele falou sobre essa contusão e se ela pode atrapalhá-lo de jogar contra o Guarani domingo. A gente, até quem jogou, hoje vai ser, o time titular, né, o time principal, ele volta a treinar hoje. Então, até por conta dos dias, tem o recovery, tem todo o processo que ano todo tem pós-jogo.
E nesse período eu fiquei na fisioterapia, fiquei tratando. Acredito que não foi nada sério, mas ali no momento ali um pouquinho, né? Porque tinha acabado de acontecer. Só que tivemos aí 4 dias, aí 5 dias para poder recuperar, e eu acredito que aí na véspera do jogo aí eu esteja bem, no dia do jogo eu esteja bem, para que eu possa mais uma vez estar ajudando a equipe aí, que é um jogo muito importante, é um dos jogos mais importantes do ano, e que eu possa estar disponível para poder ajudar. Pela resposta, né, dá essa impressão de que realmente o Saulo sentiu alguma coisa, ele fez durante a semana alguns trabalhos no departamento médico, mas ele já se sente bem, já voltou a treinar com o grupo e certamente deve estar em campo contra o Guarani, o que é uma excelente notícia. Afinal de contas, que ataque o Ceará tem? Com o Eric Puga, 13 gols. Com o Saulo Mineiro, 11 gols. Com o Ailon, 10 gols. Um trio de ataque entre os primeiros artilheiros dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, você não ter isso na última partida da Série B não seria uma coisa boa. Então, ótimo ter isso aí. Lembra que há pouco eu falei dos prós e dos contras em relação ao Guarani? Eu falei que um dos contras do Ceará, né, era que o Guarani tem zero obrigação na partida. Ele é um franco atirador, o jogador atua tranquilo, numa pressão sobre os ombros deles. Se isso vai ser bom ou ruim para a equipe do Ceará, eu perguntei ao Saulo Mineiro se isso facilita de alguma forma o Guarani rebaixado a tarefa do Ceará de precisar ganhar o jogo, ou se isso faz com que o Guarani se torne um adversário mais perigoso. Eu fiz essa pergunta para alguns jogadores, alguns companheiros, 2 semanas atrás. A gente conversa de tudo, então sempre sobra algumas perguntas, algumas respostas sobre isso. E eu lembro que eu fiz para 1 ou 2 essa pergunta. Eu falei, o que vocês acham o mais difícil? Da gente estar jogando com um time que está brigando diretamente com a gente, time que está no meio da tabela que não cai nem sobe, ou o time que está brigando pelo rebaixamento. Fiz essa mesma pergunta para 1 ou 2 companheiros e todos eles não soube responder, porque é complicado, cara, é complicado. Você vai jogar contra o Guarani, eu também sempre falei que o Guarani era uma equipe que acredito que não teria merecido, né, ter caído. A gente jogou contra eles, a gente sabe a dificuldade que é jogar contra o Guarani. Jogamos com eles aqui dentro de casa, tivemos dificuldade. Tem jogadores muito bons, jogadores que eu conheço, jogadores que eu trabalhei junto. Então, mas infelizmente é do futebol, eles tiveram essa queda aí. Mas como você falou, eles não têm responsabilidade nenhuma no campeonato mais. Então isso se torna difícil, porque como também a gente falou que a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um peso nas costas de trazer o acesso, né? Que é um jogo, uma final pra gente. E eles não brigam pra nada, né? Tão tranquilo, então vai ser um jogo muito difícil. Acredito eu, um dos jogos mais difíceis do ano. Como a cada jogo nosso está sendo assim. Mas a gente está, como disse também, a gente está preparando mentalmente, a gente está trabalhando isso para que a gente possa saber na hora do jogo lidar e, se Deus quiser, sair com esses 3 pontos aí o acesso. É interessante nesse questionamento que o Saulo diz ter feito ali com seus colegas de grupo. Será que era melhor enfrentar um time que está brigando pelo acesso? Vamos dizer, um Sport seria uma luta direta ali por uma das vagas? Ou um Guarani que já está eliminado? É difícil saber. Eu penso o seguinte, se o Ceará pudesse jogar contra qualquer um, Sport, Mirassol, Novo Horizontino, em casa, eu preferia. Porque diante da torcida a sintonia está muito grande. Está muito difícil de vencer o Ceará com aquela galera, com o torcedor, com vocês, apoiando o Ceará 100% a cada milésimo de segundo de jogo. Está muito difícil. Então, preferia jogar em casa. Agora, jogando fora, talvez contra o Guarani seja menos ruim.
Porque se você joga com o Sport, com o Mirassol, com o Novo Horizontino, teria a questão que é uma disputa direta. Aquelas coisas de bastidores que se pode fazer poderiam ser feitas. Botar num local ruim para ficar de vestiário, fechar o portão, uma demora, mexer no campo para complicar. Teria torcida, embora não muita no caso de Mirassol e Novo Horizontino, e muito no caso de Sport contra o Ceará. Então você joga contra um Guarani, sendo fora, talvez seja melhor jogar contra um time que não vai ter um grande apoio de torcida no estádio, que não vai ter essa obrigação de prejudicar tanto assim o adversário no entorno. Coisas que até são proibidas, mas infelizmente ainda acontecem no futebol. Agora, se puder ser dentro de casa, aí, meu amigo, qualquer um, tá? Coloca qualquer um, tá? Coloca qualquer um, porque aí o Ceará jogaria com seu 12º jogador. E quando ele está com seu 12º jogador, principalmente em 2024, ele está hiper fortalecido e tem conseguido vencer a grande maioria dos seus embates jogando em casa. Agora, o que o Ceará precisa para chegar lá? Primeiro, vamos pensar aqui na classificação dessa Série B do Brasileiro. O Novo Horizontino, o Santos já é campeão, a gente nem pensa mais. Mas Novo Horizontino e Mirassol, vamos pensar em Mirassol e Novo Horizontino, né, pela ordem do critério de desempate na classificação, um ponto à frente de Ceará e Sport. O Sport atrás, porque no número de vitórias o Ceará é melhor e está à frente. Então, esses 3 primeiros aí, precisando só da vitória para confirmarem as suas classificações, como a gente já conversou, né? Mirassol, Novo Horizontino, Ceará vencendo, acabou, são os 3 classificados. O Sport ali na Berlinda, precisando vencer o Santos e aí torcer. Um dos 3 não vencendo, o Sport vencendo o seu jogo, estará na Série A do Brasileiro. Então, a situação é essa para que o torcedor possa entender. O Ceará precisa vencer o seu jogo mesmo, porque no caso de Mirassol e Novo Horizontino, eles empatando e o Ceará também empatando, eles estão à frente do Ceará. Uma vitória do Sport ultrapassa todos eles e o Ceará que fica fora. Então, o Ceará tem esse déficit ainda. Esse ponto de déficit faz a diferença. O Ceará precisa vencer mesmo, confirmar sua classificação e aí depender de absolutamente ninguém para estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o que o Ceará precisa para vencer esse jogo? Precisa ser o mesmo Ceará das últimas partidas. Se a gente pensar em jogo fora de casa, precisa ser um Ceará que emule o que ele fez contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Um time que mostrou do começo ao fim que ia lá para vencer o jogo. Fez 1-0, tomou 1-1 e aí mostrou, não, eu não vim aqui para empatar, eu vim para vencer o jogo. Foi lá e fez 2-1, fez 3-1, fez 4-1, colocou a bola no travessão. Teve mais chances cara a cara com o goleiro. E por muito pouco não venceu o jogo por um placar mais dilatado. Então ele precisa ser esse Ceará. Um Ceará que, desde o começo, mostra vontade. Que desde o começo tem o perfil de um time de garra. Não esquecer do foco, que é o retorno à Série A, o foco na partida, que é a vitória, sem dúvida só a vitória, e aí jogar com o que não tem faltado ao time nessa etapa final da Série B. Determinação. Um time determinado, sabendo, dentro desse caminho, aonde ele quer chegar e se determinando para chegar lá e para chegar lá de uma forma que não possa de lá ser retirado. Então, é esse o Ceará, é isso que o Ceará precisa ter. E além disso, tem a questão da responsabilidade. Um time extremamente responsável, um time que passou as últimas rodadas com Ailon e Eric Pulga com 2 cartões amarelos, jogadores importantíssimos, qualquer jogo que ficassem fora seria muito sentida a ausência de um ou dos dois. E o Rafael Ramos é um lateral direito. Nós vimos que vários atacantes, dribladores jogaram ali do seu lado e ele não tomou cartão e muitas vezes levou vantagem sobre os seus marcadores, não precisou tomar o cartão amarelo. Isso é responsabilidade. Eles sabiam que eram necessários, eles
queriam jogar cada partida. Eles estavam afim, eles jogaram para si. Esses atletas, eles estão dando uma aula para tantos outros que, por motivos escusos, buscavam tomar cartões nas partidas. Eles deram uma aula de o que é ter responsabilidade com uma camisa. O que é olhar para a camisa e saber que são responsáveis para o clube, dono daquela camisa, conseguir atingir os seus objetivos. Então, de parabéns a esses atletas do Ceará, até mesmo o Lourenço, que tomou cartão, tomou por uma situação necessária, ele precisava fazer a falta, ele tomou também como responsabilidade que ele tinha de não deixar o seu time tomar gol. O Matheus Bahia tomou por situação de responsabilidade também que ele tinha. Então, esse time demonstra uma responsabilidade assim, muito grande. Tanto que o Saulo Mineiro chegou a dizer na sua última coletiva que vencer, que voltar à Série A, além de um momento de alegria, de felicidade, que claro tem, é um momento também de tirar um peso das costas. Isso pode parecer negativo para quem está ouvindo, mas é muito positivo. Porque quando você carrega um peso nas costas, é porque você tem responsabilidade, porque você sente que aquilo é necessário, que você é necessário, que você precisa fazer, que você precisa se doar mais, que você precisa chegar ali e fazer a sua parte responsavelmente para que a sua equipe tenha no final o êxito que ela precisa. Então, se ela precisa vencer o Guarani, não tem que pensar nessa história de empate, não tem que pensar nessa história de outros resultados, se ela precisa ter a responsabilidade, mas se ele a tiver, junto com a vontade que não faltou, com a determinação tão importante nessas rodadas finais, ele vai ter que ir lá e tomar essa vitória. Não esperar que ela venha de mão beijada. Tem que ter gana e garra de se determinar e buscar uma vitória que pode ser importantíssima. Né? Vale um ano em outra divisão. Vale um retorno à principal divisão de futebol brasileiro, aonde o Ceará deveria estar, de onde o Ceará nunca deveria ter saído. A gente volta em breve contando mais histórias sobre esse Ceará e essa sua saga em busca do retorno à Série A do Brasileiro. É sempre bom contar com vocês, amigos e amigas, que nos ajudam a fazer. Eu tenho algumas comemorações aqui a fazer no nosso canal. Primeiro, dizer para vocês que chegamos a 10 inscritos. Tanto que eu digo para vocês, vão lá, se inscrevam no canal, se inscrevam porque é interessante, porque é importante para o canal. E vocês me ouviram, alguns, né? Foram lá, se inscreveram e nós temos 10 mil. Eu queria ter feito print na hora dos 10 mil, mas quando eu vi já tinham passado dos 10 mil. Mas o importante é que nós ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos aqui. E esse ano é que nós buscamos mesmo fazer mais vídeos no canal. Eu não faço mais vídeos porque estou no Futebolês, amo trabalhar no Futebolês, o Futebolês é o meu emprego, é lá que eu trabalho, e esse aqui é um outro jeito da gente estar mais perto, da gente conversar, da gente dialogar sobre mais coisas, mas sempre o meu pedido, a minha solicitação para que vocês acompanhem o nosso trabalho lá no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM e no canal do Futebolês no YouTube. Então, agradeço demais e de coração chegarmos a mais de 10 mil inscritos aqui no canal. E no dia 19, eu tive no canal o primeiro superchat. Eu nem esperava, foi totalmente inesperado. O Terumi Takeda 9688, Terumi Takeda 9688, me proporcionou meu primeiro superchat. Primeiro superchat aí do canal. Agradeço demais. Não era um cara que estava sempre mandando mensagens, mas eu percebi que ele é um cara que estava sempre assistindo os vídeos. Então, Terumi Takeda, agradeço aí pelos R$ 27,90 que você mandou. Não é pelo dinheiro, claro, o dinheiro é sempre muito bom, mas é pela a forma, né, que o cara achou, o que eu quero, a disponibilidade, eu vou ajudar, eu posso, e dá um incentivo para a gente, sabe, para a gente continuar, para a gente fazer mais, para a gente buscar o melhor, dá um incentivo. Eu agradeço demais ao Terumi Takeda e agradeço a todos vocês,
porque certamente vocês ajudaram demais a que o canal chegasse a mais de 10 mil. Nós juntos, amigos e amigas, nós juntos chegamos a 10 mil pessoas aqui no canal. Então, muito obrigado, continuem compartilhando aí os vídeos com seus amigos, colegas e família. Torcedores do Ceará, continuem passando os nossos vídeos, assistindo, acompanhando e debatendo, porque eu preciso melhorar mais aqui. E muitas dicas de vocês eu acabei implementando aqui. E só foi possível porque vocês chegaram lá e disseram: ó, Danilo, faz assim, ó, Danilo, muda para isso, ó, Danilo, tem essa perspectiva, por que você não fala disso, por que você não faz aquilo? E a gente tem tentado fazer isso aí. Então eu agradeço muito e peço para vocês continuarem deixando seus comentários. Assim como eu solicito que vocês deixem o seu like. Gostou do vídeo? Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo não são inscritos. Por que eu tenho certeza? A plataforma me manda as informações. E nós temos mais de 70 mil pessoas que acompanham. A plataforma ela não gera mês, 30 dias, ela gera 28 dias, né? Com 4 semanas, 28 dias. Nos últimos 28 dias, sempre é assim. Está subindo, né? Nesses últimos, mais de 90 mil. Porque é um mês de reta final do Ceará, normalmente entre 70 e 80. Só que aqueles que são acessos únicos, mas aqueles que têm acessos recorrentes são em torno de 30 mil. Então, tem 30 mil, não digo nem pessoas, porque tem amigos e amigas que me dizem que assiste com o marido e o filho. Então, é mais gente que assiste, mas a partir de uma Smart TV, a partir de um celular, a partir de um notebook. Mas, em relação a aparelhos, são mais de 30 mil recorrentes, ou seja, o cara assiste todo o vídeo, é recorrente. Assiste short, assiste vídeo, assiste ao vivo. Então, para essas pessoas, a minha solicitação, que você vá lá e se inscreva no canal. É muito importante a inscrição no canal. Vá lá, se inscreva no canal, para que você possa nos fortalecer. E nos fortalecendo, você terá mais vídeos, terá mais informações e terá mais essa interação que a gente sempre procura ter por aqui. Então, like é importante, não deixe de ir lá e apertar no botãozinho do like. Inscrição importantíssima, além de se inscrever, ative o sininho para as notificações e, além disso, continue comentando e nos ajudando a melhorar tudo por aqui, sempre que possível. E eu espero que a gente, no próximo vídeo, se encontre e possa conversar, quem sabe conversando já sobre esse retorno do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estarei em Campinas e prometo de Campinas fazer vídeos e trazer novas informações sobre esse Guarani de Campinas e Ceará, tão importante para o retorno, para a tentativa de retorno do Ceará, a principal divisão do futebol brasileiro. Então, meus amigos e amigas, a gente, se Deus nos permitir, se Deus quiser, vai voltar a se ver nos próximos vídeos e acompanhe no Futebolês, não esqueçam não. Os próximos vídeos, se Deus quiser, por aqui também. Até lá!